Pode começar, Tadeu. Bom, boa noite a todos. Com muita alegria, né, que a gente volta a esta casa tão acolhedora e para um estudo com esse tema, né, o Cristo Consolador. Foi um estudo que está sendo baseado lá no capítulo de mesmo nome, de número 6, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente pede, né, na nossa pequenez, que Jesus, esse amigo incondicional das nossas vidas, possa nos auxiliar sempre, guiar os nossos passos e nos dar o entendimento necessário para que a gente possa trilhar com cada vez mais firmeza a nossa reencarnação. Bom, eu vou começar com o tema de hoje. Quando a gente fala assim de consolação, né? E Jesus, ele já dizia, ele falou lá no Evangelho que ele mandaria um outro Consolador. Bom, se ele mandou um outro Consolador, né, ele veio com essa tarefa, e quando a gente analisa a história do povo hebreu, é uma história de sofrimento, né? Sempre subjugado por todo tipo de nação, e sempre sendo testado nos seus brilhos. E assim, ao longo de toda essa jornada, até que o Cristo tenha reencarnado, eu fico imaginando assim, quanto sofrimento, quanto desespero e quanta busca por algum tipo de consolação que eles tivessem. E aí Jesus vem, só que a palavra de consolo dele não era aquela que eles queriam ouvir, né? Tanto que eles não aceitaram como o emissário, né? E aí ele deixa para os apóstolos, né, esta perspectiva futura de um novo Consolador. E quando a gente pensa nessa consolação, a primeira coisa que a gente faz quando alguma tristeza, algum acontecimento ruim nos acomete, ou acomete alguém próximo ou da família, a gente começa a questionar a Deus, como se a gente não fosse merecedor daquela dificuldade pela qual a gente esteja passando, e aí a gente sente um desconforto, um sentimento de abandono muito grande. E aí a gente sente essa dor, né? Muitas vezes incomensurável, e a gente tenta até aplacá-la de outras formas, mas que não se consegue isso. E quando a gente analisa nesse ponto, quando a gente questiona, né, a divindade, eu penso que a gente está dando um atestado de que a gente não acredita em Deus, de que a gente não confia nas suas leis magnânimas, porque o nosso orgulho estabelece que aquilo que a gente está passando não merecemos. E aí, para relembrarmos, né, quando Kardec coloca lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, e a resposta é a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas, e se ele é a causa primeira de todas as coisas, depois Kardec trata dos atributos dele, a gente percebe, então, que toda a sua criação é perfeita. Se é perfeita, então, aquele sofrimento, aquele desconforto, qualquer que seja que tenha nos acometido, não veio dele. Porque se viesse dele, seria um contrassenso com tudo, com todo esse conhecimento que nós temos e que tudo foi dito por Jesus acerca do Pai Celestial. Então, a gente precisa rever determinados pontos de vista nessa nossa postura em relação
as situações que a vida nos apresenta. E aí, como Jesus já de antemão sabia, né, e sabe dessas nossas nuances, então ele já deixou de antemão avisado que em determinado momento viria um consolador que nos traria coisas novas e que nos faria relembrar de outras coisas. E aí, esse consolador vindo por Deus, né? E aí só finalizando a ideia de Deus, que ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, então é a perfeição absoluta, a gente precisa analisar com mais cuidado isso. E aí Jesus, que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, ele disse: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, aí, ele coloca que aquele que o segue, ele vai ter todas as condições para que seja aliviado de qualquer sentimento negativo que ele tenha, de qualquer situação desconfortável. E aí Kardec, ele faz algumas considerações lá no capítulo 6, e ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Agora, olha que coisa interessante, né? Na fé no futuro. Então, isso daí a gente não pode levar para o ponto de vista material, como normalmente a gente busca, né? A felicidade sendo amarrada, atrelada a condições socioeconômicas, de empregabilidade ou de mídia, né? Hoje em dia, com as mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, né? É quase que você tem que ter pelo menos 1 milhão de seguidores, senão você é incompetente nessa área. Então, imagina a pressão psicológica que tudo acomete para aquele que só pensa nessa condição material, sem levar em consideração o futuro e sem levar em consideração que nós somos espíritos em processo de desenvolvimento, de aprendizado, e que essa vida que nós temos aqui é uma passagem, é uma prova ou expiação, mas é um estudo que a gente está fazendo e um teste e também uma ferramenta de desenvolvimento intelecto-moral. Esses dias, até um colega meu me mostrou um vídeo que ele não é espírita, não é católico, ele diz que ele é ateu, não acredita em Deus. E ele tentou me convencer, assim, não tentou me convencer, mas ele colocou o seu ponto de vista do porquê que ele não acredita em Deus. E aí ele me mostrou algumas personagens de vulto que nós temos em nossa sociedade, né? Filósofos, cientistas, que também caminham nessa linha da materialidade, aonde tudo que existe hoje em dia, tudo que existe no universo, foi obra do acaso. E aí eu fiquei pensando assim, que se eu fosse cientista, e eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, só o estudo da ciência já me seria o suficiente para acreditar em Deus. Porque tudo que a gente vê ao nosso redor é um efeito, não é a causa. E, obviamente, se é um efeito, esse efeito precisa de ter uma causa. E quando a gente analisa tudo,
as coisas são tão perfeitas, são minuciosamente planejadas, que é impossível que seja obra do acaso, uma coisa fortuita. Então, a gente observa que, quando a gente analisa as coisas só do ponto de vista material, a gente se perde muito, muito, em todo tipo de conhecimento, inclusive de nós mesmos. Então, a confiança no futuro, a confiança de que as situações que a gente passa são momentos que a gente precisa resgatar de alguma forma, é de fundamental necessidade. E aí Kardec continua: aquele que nada espera após esta vida, ou que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Então, você imagina, né? Uma criatura que acha que nada depois da morte existe. Então, a rigor, para que viver? Se tudo depois vai virar um nada. Então, há, sim, um despropósito na vida muito grande. Isso contradiz a própria essência humana em todos os períodos da humanidade. E aí, qualquer coisa que aconteça, o peso sobre essa criatura terá proporções assim inimagináveis. Uma vez, eu me lembro que um primo meu desencarnou, e a minha tia debruçava-se sobre o caixão dele, no velório, mas com um desespero tão grande que era assim de cortar o coração. Porque para ela, nunca mais veria o filho. Ela perdeu, né, o amor da vida dela, aquela coisa que, né, a gente sente no momento de separação de um ente que a gente ama muito. E aí eu fiquei pensando, né, que graças a Deus eu tinha o conhecimento espírita. E eu sabia que aquela separação é momentânea, mas aí é naquilo que eu acredito, eu não poderia forçá-la a analisar de outra forma. Mas quando você tem essa visão de que a vida jamais se extingue, isso é um consolo muito grande na hora de você analisar as dificuldades que a vida nos apresenta. Então, isso vem muito a calhar com isso que Kardec fala, que aquele que duvida, né, ou que não espera nada da vida, assim, o peso do sofrimento que o acomete é com toda a força que ele puder imaginar. E aí ele continua. E aí ele diz mais à frente: Jesus acolhe a todos, mas a sua assistência e felicidade prometida aos aflitos depende de uma condição. E aí tem uma passagem lá no Evangelho que eu acho muito, que eu gosto muito dela. Quando Jesus ele está sentado com os apóstolos, né, ele conta-se que ele estava escrevendo na areia, e aí chega alguns fariseus com uma mulher que, segundo o relato, foi pega em adultério. E aí eles perguntam, né, a ele que a lei dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte. E o que ele pensava sobre isso? Aí ele fala aquela frase extraordinária, né? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E eu tenho quase certeza que muita gente ameaçou ainda jogar pedra na mulher. E essa passagem nos arremete o quê? A não julgar. A gente buscar olhar o outro com os mesmos olhos que a gente gostaria que os outros nos olhassem. Que a gente visse que os outros também erram, também caem, mas têm toda a condição de levantar e seguir adiante. E essa situação, aí Kardec, né, que ele fala que a felicidade para aqueles que buscam depende de uma condição, né? E essa condição ele chama a lei de justiça, de amor e de caridade, porque é exatamente isso onde resume toda a lei,
que Jesus também já havia dito, né, quando ele foi questionado qual o maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, mas há um outro que se assemelha a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esses dois resumem toda a lei e os profetas. Mas até que ponto a gente consegue internalizar isso? Aí a gente não consegue. Nem sempre a gente consegue. Ou, talvez na maioria das vezes, a gente não consegue. Porque como a gente ainda está muito agarrado ao orgulho, né? A vaidade, a arrogância, né? Todas essas imperfeições morais, que só com o tempo e muito trabalho é que a gente vai se desvencilhar dela, o foco nosso sempre somos nós mesmos. Então, a busca pela felicidade tem que passar pela minha felicidade, não a do outro. Né? Qualquer coisa que eu busque, primeiro satisfazer a mim mesmo. E se sobrar alguma coisa, ou se sobrar tempo, satisfaz o outro. Então, enquanto a gente ainda não entender a fundo essa lei de amor, de justiça e de caridade, a gente vai estar patinando nessas análises. E aí, sabendo dessa nossa condição, Jesus, então, aí lá em São João, no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26, aí ele diz: e se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E isso é um negócio muito interessante, né? Porque Jesus aí ele já faz uma previsão do que acontecerá no futuro, porque ele sabe, né, da condição ainda humana e que a gente não manteria esses ensinamentos vivos como deveria ser diuturnamente, a gente ia esquecer muita coisa, outras que a gente não tinha condição ainda de saber, aí seriam reveladas, mas aí ele fala também uma coisa muito interessante, né? Que o Consolador irá recordar tudo o que vos tenho dito. E aí Kardec ele faz umas considerações muito legais. Ele coloca assim: o Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside o seu advento, o Espírito de verdade. Aí uma vez um colega meu, né, perguntando assim: pô, se o Espiritismo é tão bom assim, se dá uma consolação tão extraordinária com todas as dificuldades que você vivencia, porque se você sofre é porque tem uma causa justa, quer seja desta encarnação ou de encarnações anteriores, por que ele não veio desde o início? Aí eu perguntei a ele: e por que o professor de matemática da pós-graduação não dá aula no jardim de infância? Porque as crianças do jardim de infância não têm condição intelecto para entender matemática aplicada. Então, o que precisa ser feito? É todo um aprendizado gradativo, à medida que o indivíduo tem a condição de entender uma informação nova, essa informação nova lhe é ministrada. Então, o Espiritismo ele veio no momento onde as ciências eclodiam. E aí tinha condições de você experimentar os postulados de Kardec em laboratório. Então, ele veio exatamente no momento propício.
Aí Kardec fala, ele chama os homens à observância das leis, ensinando todas as coisas sem figuras nem alegorias. E isso é verdade, não há dogmas na doutrina espírita. Se a gente pode chamar de dogma, é que o espírito, né, foi criado, passa por infinitas reencarnações até chegar à plenitude. Esse é o dogma da doutrina espírita. O indivíduo, uma vez criado, ele nunca mais vai morrer e vai estar num aprendizado constante, com quantas encarnações forem necessárias. Se precisar repetir, vai repetir quantas vezes forem necessárias. Mas o mais importante é que, querendo ou não querendo, o indivíduo ele vai chegar à plenitude, ele vai se tornar um ser de luz, na acepção da palavra. Então, e não há alegoria, não há um céu gratuito, um inferno penoso, não há situações de elitismo, não, todos são iguais perante a lei, todos vão chegar no mesmo nível. O que vai depender é que um vai chegar mais rápido, outro com mais lentidão, dependendo aí do empenho que cada um der à sua proposta de transformação e aprendizado. E aí ele fala, vem promover o entendimento pela fé raciocinada. Isso é uma outra coisa extraordinária que nos faz compreender, né, as dificuldades, e aí nos faz ver no Espiritismo esse grande consolador que Jesus disse. Porque se a gente vai ter um entendimento da fé raciocinada, é uma fé alicerçada em análises e em resultados. Não é uma fé pura e simples, do ponto de vista da ideologia somente, sem uma análise real e sem uma aferição real do resultado. É uma fé que estabelece a lógica. E a lógica determina o resultado real das coisas, e aí, com isso, a fé no futuro se torna cada vez mais sólida. A fé na vida espiritual cada vez mais real, porque você consegue mensurar o resultado das manifestações dos espíritos que acometem a humanidade desde o princípio. Então, não é uma coisa que alguém disse que pode ser, que talvez, não. Quando a gente analisa as tradições de todas as raças humanas, de todas as civilizações, a gente vê, sem sombra de dúvida, a manifestação espiritual ao longo de toda a caminhada humana. Só que lá atrás, a gente não tinha ainda o conhecimento que a gente tem hoje para entender todo esse processo, né, das reencarnações, da comunicabilidade dos espíritos, etc. Então, essas informações, para que elas surgissem, o raciocínio humano deveria ter um patamar de entendimento que propiciasse ele analisar. E por isso, o Espiritismo ele vem num momento muito interessante. E, a partir dali, essas análises começam a ser reais, imensuráveis. Aí Kardec diz que ele vem abrir os olhos e os ouvidos. E Jesus falava isso no Evangelho, né? Quando ele falava alguma parábola, ele dizia, né? Aquele que tenha olhos para ver, que veja, e que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Então, o Espiritismo ele vem clarear a nossa mente sobre todo esse manancial de informações que nos rodeia. E aí, quando você começa a analisar todas as coisas na ótica da doutrina espírita, você começa a ver o encadeamento de todas as coisas.
a lógica das leis que regem a física, a biologia, a química. Então, isso tudo fica muito fácil de entender do porquê das coisas. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. E aí é lógico, né? Quando você entende que o sofrimento, ele parte de si próprio e não dos outros, e não de Deus, quando a gente entende esse processo, isso serve de consolo. Porque a gente vai ter a real condição de que eu não fui marcado para sofrer. Que Deus me esqueceu, que Jesus me abandonou, que os espíritos agora me largaram. Não, nada disso. A gente, na doutrina espírita, a gente consegue ter Jesus muito mais próximo do que em qualquer outro tipo de pensamento religioso. E quando a gente vê que as causas dos sofrimentos foram causados por nossas atitudes no passado, em outras encarnações, ou nesta própria, então, se a gente quer melhorar, se a gente quer sair dessa situação de desconforto, o único que precisa mudar nisso sou eu. É a minha ótica que precisa mudar. É a minha visão das coisas que precisa mudar. E a doutrina espírita é uma ferramenta extraordinária para a gente ter esse entendimento do processo. Então, se quem precisa mudar sou eu, então eu mesmo estou causando o meu sofrimento. Então, aquilo que me causava um desconforto porque eu me achava um pária, eu vou ver que não sou. Na verdade, eu aqui não estou agindo da forma como eu deveria agir. Mas eu ainda não consigo, porque eu não sei amar ainda. Lógico, nenhum de nós sabe amar. A gente conta nos dedos os seres que encarnaram na Terra que podem dizer que sabem amar. A gente está num processo de aprendizado. Então, a gente, uma hora, vai gostar. Aí, só que esse gostar está misturado com uma paixão, porque a gente gostou, você acha que é dono. Então, o nosso gostar ainda está muito mesclado com o egoísmo. Tanto que a gente fala a minha mulher, o meu filho, o meu... Aqui, por exemplo, eu tenho 7 gatos e 2 cachorros. Então, são meus gatos, meu cachorro. Nada disso é meu. Nem o meu corpo é meu. Porque quando eu desencarnar, o corpo vai ficar e o meu espírito vai continuar. Então, assim, é um contrassenso que a gente analise as coisas desta forma. E aí a doutrina espírita nos mostra esse contrassenso. E quando eu vejo isso, eu falo, caramba, então, quem tem que mudar nesse negócio sou eu. E aí é que vai me trazer a felicidade. Porque eu, sabendo das minhas limitações, eu vou tentar melhorar naquilo que eu puder conseguir no limite das minhas forças. Que a doutrina espírita também nos esclarece que a gente vai fazer no limite das nossas forças. Aquilo que está fora, a gente não vai conseguir. Hoje, a gente vai conseguir numa outra oportunidade, porque aí o conhecimento vai sedimentando e as atitudes com isso vão modificando. E aí eu penso que existem 2 coisas, né? A gente tem a dor e o sofrimento. A dor é inerente ao ser. Todos nós temos dores em diferentes graus, em diferentes situações. Então, todos nós temos algum tipo de dor. Mas o sofrimento, aí, para mim, o sofrimento, quem sofre é aquele que se revolta contra a dor que lhe acomete. Ele não aceita, em hipótese alguma,
Então, ele sofre, ele não sente dor, ele sofre. E muitos sofrem a tal ponto, né, de tirarem a própria vida, de cometerem atos impensados. E isso também a doutrina espírita nos traz quando a gente entende isso, né? E se eu me revolto, então eu estou dizendo que Deus falhou, né? E aí, nas entrelinhas, eu posso dizer que eu não acredito em Deus, de fato. Eu verbalizo, mas não sinto. Porque se eu sentisse de fato, eu mudaria aquilo que é possível mudar, mas o que não é possível mudar, a gente aceita. E é vida que segue. Então, os sofrimentos, como, né, aí no caso a dor, como uma situação que é causada antes ou depois, fica fácil da gente entender de como isso se processa e como que a gente vai analisar isso de uma forma clara, equilibrada. E aí é o consolo que a doutrina espírita nos dá nesse sentido. Mostra, né, o objetivo do sofrimento como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. O Espiritismo dá uma fé inabalável no futuro. Então, quando a gente tem, né, esse entendimento, a gente já falou antes, a gente vê a nossa vida não nesse curto espaço de tempo aqui da presente encarnação, mas uma vida imortal, aonde a gente vai ter todo o tempo do mundo, né, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa evoluir, que a gente possa, que nós possamos efetivamente, né, sermos criaturas cada vez melhores. E aí o conjunto da obra, né? Aí tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e o Céu e o Inferno, que compõem toda o Pentateuco, né, que a gente chama kardeciano. Ele coloca desta forma, assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, os horizontes se alargam, assim, de tal forma. Eu digo isso porque eu não fui espírita, né? Hoje eu sou estudante da doutrina espírita, mas eu vejo como que era a minha visão antes e depois da doutrina espírita. E se eu tivesse a visão anterior, muita coisa que eu já vi, né, já passei na minha vida, eu não teria condição de suportar como eu suportei. Só a doutrina espírita que me deu essa visão de entendimento, aonde eu pude, assim, de fato acreditar que realmente é a lógica, é o conhecimento que nos vai dar a força necessária para a gente jamais desistir de caminhar. E é um conhecimento tão real do futuro que, lógico, tem momentos que você fica ruim e tal, porque ainda temos, né, essa diferença. Mas é uma visão que você olha assim e fala, peraí, calma, vamos começar de novo,
você levanta, sacode a poeira e caminha de novo, como Emmanuel fala, né? Depois da doutrina espírita, o que a gente pode fazer quando cair é levantar e imediatamente sacudir a poeira e continuar adiante. Então, a doutrina espírita, nessa ótica do Consolador, ela é fantástica, né? Ela nos esclarece todas as coisas, tudo. Você consegue analisar toda a sociedade através da ótica da doutrina espírita. Uma colega minha que estava fazendo psicologia, ela era espírita, e aí, certa vez, eu perguntei a ela se ela iria, com a visão da doutrina espírita, levar, né, para dentro do consultório, e aí ela talvez tivesse uma análise melhor dos seus pacientes. Aí ela disse que, eu acho que, não sei, por ética, não sei, na época ela disse que ela não faria. Mas eu acho que em todas as coisas da nossa vida, a gente tem que levar com a ótica da doutrina espírita. Porque aí a gente vai entender o processo. A gente vai entender as causas. Mesmo que a gente não consiga modificar os resultados da causa, mas a gente vai entender por que determinada coisa está acontecendo. E se você entende isso, e você consegue trabalhar isso de forma harmônica, não tem uma consolação maior do que essa, de saber que você está num processo de aprendizado, que aquela dificuldade vai passar e que virão outras e que você vai estar mais forte e você vai vencer todas as dificuldades, porque a sua destinação é a plenitude. Então, por maior que seja a dor, a doutrina espírita vai ser a ferramenta que vai dar o suporte para a gente caminhar. Mas, obviamente, que a doutrina espírita atrelada ao Evangelho de Jesus, porque não basta a gente saber de todos os processos de intercâmbio do plano espiritual com o plano material, se a gente não puxar o Evangelho como bandeira de luta das nossas vidas. Porque, senão, eu vou estar puramente analisando uma coisa do ponto de vista científico, mas a transformação moral que eu preciso, eu não vou ter. Então, a gente vai ficar tipo aquela história que eu já ouvi várias vezes, né, na casa espírita, que o camarada ele era diretor da casa espírita e dava palestras e fazia, acontecia, e ele se achava o tal do negócio. E lá no fundinho da sala tinha um senhorzinho que chegava caladinho, sentava lá no canto, não dizia nada, ia embora. E aí tá, desencarnaram. No plano espiritual, o detalhe, né? O todo-poderoso diretor da casa espírita estava numa região de sofrimento. E aquele que ele achava no início que era assim um zero à esquerda, porque chegava e saía da mesma forma, e aí, quando questionado, né, o velhinho falou para ele: pois é, enquanto você falava, eu fazia. Então, não são palavras, não são apresentações, não são exteriorizações que vão dar o norte, né? Ou que vão ser a condição de uma situação de beleza, vamos dizer assim, no plano espiritual. Não, são as atitudes que a gente faz, né? Mas a doutrina espírita consegue juntar tudo, consegue juntar a parte científica de tudo que nos cerca, a filosofia, que é essa análise do homem no meio que o cerca, com as outras entidades,
e o ponto de vista religioso, que é essa relação do homem com a divindade, o plano espiritual, né? Com todos esses conhecimentos, a gente consegue verdadeiramente dizer que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E a doutrina espírita, ela vai ter uma amplitude cada vez maior, porque vai ser um despertar da sociedade para isso. E a lógica, a ciência, tudo isso vai corroborar para que a doutrina espírita, de fato, consiga desabrochar nos corações daqueles que ainda não a compreendem, talvez por uma questão de egoísmo ou de vaidade. Mas cada um vai ter o seu tempo e a doutrina jamais nos abandonará, porque ela é esse manancial de conhecimento e que, uma vez conosco, ficará para todos sempre. Então, eu espero que eu tenha sido útil, que Jesus os abençoe.